Como pode uma fé nascida sob perseguição se tornar a base espiritual de milhões? Tudo começou em Atos 2. Quando o céu tocou a terra com fogo e junto dele coragem para os escolhidos e uma promessa cumprida, Jesus havia enviado o Espírito Santo. Você está pronto para descobrir como essa história ainda molda sua vida hoje? Já se perguntou como um grupo de homens e mulheres comuns, sem influência, sem riquezas, conseguiu mudar a história, mesmo estando sob perseguição, sendo presos, torturados e mortos? Essa é a origem da Igreja de Cristo, um começo simples, mas com propósito eterno. O dia de Pentecostes. Após a ressurreição, Jesus passou 40 dias com os discípulos, ensinando sobre o reino de Deus e preparando-os para o que estava por vir. Antes de subir aos céus, ele lhes deixou uma promessa clara e poderosa. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 1:8. Essas palavras ficaram gravadas no coração dos seguidores, como uma semente presteza a germinar. Então, eles esperaram. Cerca de 120 discípulos se reuniram em um cenáculo em Jerusalém. Não estavam em campanha nem pregando aos quatro ventos. Estavam orando, unidos, em silêncio, em súplica. O que exatamente esperavam? Não sabiam ao certo. Jesus prometeu poder, prometeu o Espírito Santo. Mas como seria isso? Como ele viria? Seria visível? Seria imediato? A espera, embora cheia de expectativa, era envolta em mistério. Mas Deus cumpre suas promessas. De repente, sem aviso, um som poderoso invadiu o ambiente. Não era apenas uma brisa leve, era um estrondo, como o de um vento impetuoso, forte e envolvente, que encheu toda a casa onde estavam. E então, línguas como de fogo se dividiram e pousaram sobre cada um deles. Não era alucinação nem metáfora, era sobrenatural. Era o Espírito Santo, e naquele instante tudo mudou. Os discípulos, até então discretos, começaram a falar em outras línguas, idiomas reais, compreensíveis, que representavam as nações reunidas ali em Jerusalém para a festa de Pentecostes. Judeus de todas as partes do mundo ouviam, espantados, suas línguas nativas sendo proclamadas com ousadia por galileus simples e sem formação acadêmica. Como os ouvimos falar em nossa própria língua sobre as grandezas de Deus? Perguntavam. A promessa havia se cumprido, o Espírito havia descido, e ali, naquele momento único, nascia algo novo, a Igreja de Cristo. Não mais limitada a um povo, a um idioma ou a um templo, mas uma igreja viva, que respirava o Espírito, que transbordava poder, que anunciava com coragem as boas novas de salvação. O que era medo tornou-se ousadia, o que era lamento virou canção. A tristeza da crucificação foi vencida pela certeza da ressurreição. E agora, impulsionada pelo Espírito, aquela pequena comunidade se tornava uma força transformadora. Pedro, o mesmo que havia negado Jesus 3 vezes, agora se levanta em meio à multidão. Com voz firme, explica que aquilo não era embriaguez, como alguns zombavam, mas o cumprimento da profecia de Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Atos 2:17. E assim, em sua primeira pregação após o Pentecostes, Pedro anuncia Jesus crucificado, ressurreto e exaltado à direita do Pai. E as palavras, agora carregadas do Espírito, penetram os corações como fogo. Ouvindo aquilo, muitos se compungem, sentem-se profundamente tocados e perguntam: o que faremos, irmãos? Pedro responde com clareza e graça: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Naquele dia, cerca de 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas. A igreja, antes apenas uma promessa,
agora era uma realidade pulsante. Homens e mulheres, jovens e velhos, judeus e estrangeiros, todos agora unidos pelo mesmo Espírito, pela mesma fé, pela mesma missão. E tudo começou com oração e uma promessa. O Pentecostes não foi apenas um evento histórico, foi um divisor de águas espiritual. A partir dali, a presença de Deus não estava mais restrita ao Santo dos Santos, nem limitada à figura de profetas isolados. Deus agora habitava em cada crente. Cada casa podia ser um templo, cada cristão uma tocha viva, cada coração um altar. Você já experimentou esse fogo por dentro? Talvez não com línguas de fogo visíveis, mas com aquela certeza interna, aquela chama que queima e transforma. O momento em que você percebe que Deus está presente e, mais do que isso, agindo através de você. O Espírito Santo não é apenas uma doutrina, é uma pessoa viva que consola, ensina, guia, fortalece e nos envia ao mundo com autoridade. Se você já passou por esse momento, compartilhe nos comentários. Sua história pode reacender a fé adormecida em alguém. Pode ser o sopro que falta para alguém voltar a queimar por Deus. E se você ainda não viveu isso, saiba, a promessa continua viva. O Espírito ainda desce sobre os que creem. Basta buscar, basta desejar, basta orar. O dia de Pentecostes não terminou em Atos 2. Ele continua, em cada coração disposto. A coragem de Pedro e as 3.000 almas. O Espírito Santo havia descido. O som, como de um vento impetuoso, ecoava nos corações. Línguas de fogo repousaram sobre cada discípulo, e eles falavam em outras línguas, proclamando as grandezas de Deus. Mas nem todos compreendiam o que estava acontecendo. Em meio àquela manifestação divina, a multidão que se reunira em Jerusalém para a festa de Pentecostes ficou perplexa. Homens de todas as nações olhavam espantados. Como é possível? Diziam. Estamos ouvindo esses galileus falarem em nossas línguas nativas sobre as maravilhas de Deus. Porém, enquanto alguns se admiravam, outros zombavam. Estão bêbados, diziam, rindo com desprezo. E é nesse momento que algo extraordinário acontece. Pedro se levanta. Sim, Pedro, o mesmo que havia negado Jesus por 3 vezes diante de uma criada. O mesmo que chorou amargamente por sua covardia. Aquele que por medo havia fugido. Agora, cheio do Espírito Santo, se ergue diante da multidão. Não como um homem que tenta se justificar, mas como um testemunho vivo da transformação que só o Espírito de Deus pode operar. Com a voz firme, ele toma a palavra e não pede silêncio, conquista a atenção. Os zombadores se calam, os curiosos se aproximam e Pedro, inspirado pelo Espírito, começa a pregar. Estes homens não estão bêbados como pensais, diz ele. Ainda são 9 horas da manhã. E então, com sabedoria e autoridade, ele conecta aquele momento ao que estava escrito nas Escrituras. Pedro cita o profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Joel 2, 28, 32. Era o cumprimento de uma profecia antiga, agora viva diante dos olhos de todos. Mas Pedro não para por aí. Ele não suaviza a mensagem, não tenta agradar. Ele fala a verdade, com coragem, com clareza, com convicção. Ele aponta para Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus com milagres, prodígios e sinais. E então declara sem hesitação: este Jesus, que foi entregue conforme o determinado propósito e presciência de Deus, vocês crucificaram, matando-o por mãos de homens ímpios. Mas Deus o ressuscitou, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Atos 2, 23, 24. E finalmente, com a ousadia que só vem do céu, ele diz: portanto, que toda a casa de Israel saiba com certeza, Deus o fez Senhor e Cristo, este Jesus a quem vós crucificastes. Atos 2, 36.
Essas palavras cortaram fundo. Não era apenas uma explicação, era um confronto espiritual, uma convocação à verdade, um espelho para que cada ouvinte visse sua condição diante de Deus. A multidão sentiu o impacto. A Bíblia diz que foram compungidos em seus corações, ou seja, profundamente tocados, feridos por dentro, despertos, e então perguntaram como que num clamor coletivo: o que faremos, irmãos? E Pedro, agora instrumento da graça, responde: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Atos 2, 38, 39. A mensagem foi clara. A resposta imediata. Naquele mesmo dia, cerca de 3.000 pessoas foram batizadas. 3.000 vidas transformadas. 3.000 corações que reconheceram sua culpa e encontraram esperança. 3.000 almas resgatadas da morte para a vida. A igreja recém-nascida crescia não por estratégias humanas, mas pelo poder do Espírito, e pela ousadia deu uma voz restaurada. Pedro, que outrora foi fraco, agora era forte, não por si, mas por Deus. Ele entendeu algo essencial. A coragem verdadeira não nasce da ausência de medo, mas da presença do Espírito. E hoje, talvez você não esteja diante de uma multidão em Jerusalém, mas com certeza há pessoas ao seu redor esperando por uma palavra de vida. Pode ser um amigo, um parente, um colega de trabalho, e você sente o impulso. Você sabe que deve falar, mas o medo tenta calar. Lembre-se de Pedro. Você também já negou Jesus em atitudes ou em silêncio? Já teve medo de se posicionar? Então saiba, se o Espírito restaurou Pedro, ele também pode te renovar. Sua voz, rendida a Deus, pode alcançar corações. Sua entrega, mesmo com insegurança, pode gerar frutos eternos. Talvez a sua coragem seja o que Deus vai usar para tocar alguém hoje. E você, já viveu um momento assim? Já sentiu aquele impulso de falar de Jesus, mesmo sem saber como seria recebido? Compartilhe seu testemunho nos comentários. Ele pode encorajar outros a se levantarem como Pedro e se tornarem instrumentos de salvação na vida de muitos. Afinal, a igreja não cresceu apenas com Pedro. Ela cresce toda vez que alguém, mesmo com medo, escolhe obedecer. Comunhão, milagres e a vida em comunidade. Após aquele dia extraordinário em que cerca de 3.000 pessoas foram batizadas, algo ainda mais profundo começou a acontecer. O milagre não foi apenas individual, foi coletivo. Aqueles que creram não voltaram para suas casas, retomando antigas rotinas como se nada tivesse mudado. Não, eles haviam encontrado uma nova vida e uma nova família. A igreja nascente não era um ajuntamento casual. Era um povo transformado, reunido não apenas por afinidades humanas, mas pelo Espírito Santo. E essa transformação começou a moldar tudo, o modo de pensar, de viver, de repartir. A Bíblia descreve isso com beleza e clareza em Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. 4 pilares sustentavam aquela comunidade recém-nascida: ensino, comunhão, partir do pão e oração. Nenhum deles era negligenciado. Eles queriam aprender, queriam estar juntos, queriam lembrar de Jesus e queriam falar com Deus, não apenas individualmente, mas como corpo, como igreja. Imagine isso, milhares de pessoas se reunindo com um mesmo coração, um mesmo propósito, uma mesma fé. Era mais do que entusiasmo, era rendição, uma entrega real que afetava a agenda, o bolso, os relacionamentos, a rotina. Não era uma fé de palavras, mas de prática. A reverência tomava conta dos encontros. O texto diz que em cada alma havia temor. Atos 2:43. E com isso, muitos sinais e prodígios eram feitos pelos apóstolos. Os milagres não pararam em Pentecostes, eles continuaram a acontecer.
mas agora em meio à comunhão. Mas talvez o maior milagre não estivesse nos sinais visíveis, e sim na unidade do coração. A Bíblia diz que todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Atos 2:44. Eles vendiam seus bens e propriedades e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Não por imposição, mas por amor. Não por obrigação, mas por compaixão. Ninguém passava necessidade. Ninguém ficava para trás. Ninguém era invisível. Aquela era a igreja em sua forma mais pura. Uma comunidade em que fé e generosidade andavam de mãos dadas. Onde o pão era partido nas casas com alegria e singeleza de coração. Onde o culto não era confinado a um local ou a um dia, mas vivido no cotidiano. Entre refeições, orações, conversas e abraços. Eles louvavam a Deus juntos, com simplicidade e sinceridade. E como resultado, o povo em volta os admirava. Havia um favor inexplicável sobre eles, não por estratégias humanas, mas pela presença viva de Deus entre eles. E a cada dia, o Senhor acrescentava mais pessoas àquele corpo, não por campanhas, mas pelo testemunho da comunhão. Esse é um lembrete poderoso para nós. Quantas vezes nos sentimos sozinhos, mesmo cercados de gente? Quantas vezes vamos à igreja, mas não experimentamos comunhão? Falamos sobre família espiritual, mas vivemos como ilhas. A Igreja de Atos nos desafia. Ela nos mostra que a fé cristã nunca foi feita para ser vivida de forma isolada, que seguir a Cristo é também andar com os irmãos. Que milagre não é apenas cura física, é alguém abrir mão do próprio conforto para cuidar do outro. É repartir pão, é estender a mão, é abrir o coração. Talvez o que falta hoje em muitas comunidades não seja recurso, mas relacionamento. Não seja programa, mas proximidade. Não seja estrutura, mas espírito de serviço. O mesmo Espírito que uniu aqueles primeiros discípulos pode e deseja unir a igreja hoje. E você, já experimentou esse tipo de comunhão genuína? Já viveu uma fase da vida em que se sentiu cuidado e também pôde cuidar? Uma época em que você sabia que não estava sozinho, mesmo nos dias difíceis? Se sim, compartilhe aqui nos comentários. Pode parecer simples para você, mas a sua história pode ser exatamente a resposta que alguém está pedindo a Deus. Às vezes, uma lembrança sua pode reacender a esperança em alguém que está se sentindo esquecido. E se você ainda não viveu isso, saiba, essa comunhão ainda é possível. Ela começa com um passo, um gesto, um convite, uma oração. Quando nos aproximamos com sinceridade, Deus começa a unir os corações. A igreja de Atos não era perfeita, como veremos nos capítulos seguintes, mas era real, viva, disposta a se doar. E é esse exemplo que continua nos chamando hoje, para vivermos uma fé que transforma não só a nossa vida, mas a vida ao nosso redor. Porque milagres são lindos. Mas viver como família talvez seja o milagre mais necessário para este tempo. Perseguição e expansão. A igreja se espalha. A igreja estava florescendo, a fé era viva, a comunhão era intensa e os milagres se tornaram parte da rotina dos que criam. Era um tempo de avivamento. As orações enchiam os lares, os ensinos dos apóstolos se espalhavam como fogo. E o nome de Jesus era exaltado em cada esquina de Jerusalém. Mas esse crescimento não passou despercebido e muito menos agradou a todos. Os líderes religiosos da época, especialmente os saduceus e membros do Sinédrio, começaram a se sentir ameaçados. Aqueles pescadores e homens simples estavam atraindo multidões, realizando milagres e pregando que Jesus, aquele que eles haviam crucificado, era o verdadeiro Messias. Era como se uma nova ordem estivesse surgindo bem diante dos olhos deles, e isso os incomodava profundamente. Foi nesse contexto que Pedro e João foram presos. Haviam curado um homem paralítico à porta do templo e, ao invés de esconderem o feito, usaram a oportunidade para anunciar a ressurreição de Jesus.
Foram levados diante das autoridades, interrogados, pressionados a se calar. Mas Pedro, agora cheio do Espírito Santo, respondeu com ousadia: não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Atos 4:20. Eles foram ameaçados e libertos, mas a perseguição só estava começando. Logo, todos os apóstolos foram presos. Um anjo do Senhor os libertou durante a noite, e ao amanhecer já estavam novamente ensinando no templo. A coragem deles era inabalável. A fé não recuava diante das algemas, das ameaças ou do medo. Pelo contrário, parecia crescer a cada nova oposição. Então, veio um dos momentos mais marcantes da história da igreja: o martírio de Estevão. Estevão era um homem cheio de fé, sabedoria e do Espírito Santo. Foi escolhido entre os primeiros diáconos para servir aos necessitados, mas também pregava com poder. Seus discursos incomodaram os líderes religiosos, acusaram-no falsamente e o arrastaram até o Sinédrio. Ali, diante dos principais homens de Israel, Estevão falou com firmeza, relembrando a história do povo e mostrando como haviam resistido ao Espírito de Deus. Ele viu os céus abertos e declarou: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Atos 7:56. Foi demais para eles. Tomados de fúria, o apedrejaram até a morte. E mesmo morrendo, Estevão orou: Senhor, não lhes imputes este pecado. Atos 7:60. Naquele dia, a igreja sofreu sua primeira grande perda, e um nome aparece ali pela primeira vez com destaque: Saulo. Ele estava presente, consentia com a morte de Estevão, e logo se tornaria o maior perseguidor da igreja naquele momento. Saulo invadia casas, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Para muitos, parecia que o movimento cristão estava chegando ao fim, mas Deus tinha outro plano. A perseguição, ao invés de calar a igreja, a espalhou. Como sementes ao vento, os discípulos fugiram de Jerusalém e se espalharam pela Judéia e Samaria. Mas onde chegavam, pregavam. Filipe, um dos diáconos, foi a Samaria e ali anunciou o Cristo. Os samaritanos creram, milagres aconteceram e muitos foram batizados. Filipe depois foi guiado pelo Espírito até uma estrada no deserto, onde encontrou um eunuco etíope lendo Isaías. Filipe explicou as Escrituras, anunciou Jesus e o batizou ali mesmo, na beira da estrada. Enquanto isso, Pedro também seguia evangelizando. Visitou Lida, onde curou um paralítico. Depois foi até Jope, onde orou por uma mulher chamada Tabita, e ela voltou à vida. A notícia se espalhou e muitos creram no Senhor. A igreja crescia em meio à dor, crescia em meio à perseguição. Crescia não por facilidade, mas por fidelidade. Porque quando a fé é genuína, ela não se curva diante da pressão, ela se fortalece. Esse trecho da história da igreja é um lembrete poderoso. O sofrimento não é sinal de ausência de Deus. Muitas vezes é nesse ambiente hostil que a fé mais brilha. A perseguição não é o fim, é o início de um novo mover. E essa realidade continua viva hoje. Ainda há cristãos enfrentando prisões, rejeição, zombarias e até a morte por causa do nome de Jesus. Em alguns lugares do mundo, professar a fé significa colocar a vida em risco. Mas como nos dias de Atos, a fé segue se espalhando. O Evangelho segue avançando, porque a palavra de Deus não pode ser acorrentada. E você, já enfrentou oposição por causa da sua fé? Já passou por momentos em que falar de Jesus custou amizades, portas fechadas ou críticas? Talvez não tenha sido uma prisão, mas aquele olhar de desprezo, a piada no ambiente de trabalho, a rejeição dentro da própria família. Se isso já aconteceu com você, saiba, você está em boa companhia. Compartilhe sua experiência nos comentários. Seu testemunho pode fortalecer alguém que está enfrentando a mesma batalha agora. Às vezes, basta saber que não estamos sozinhos para encontrarmos força para seguir. A perseguição não calou a igreja, ela a espalhou.
E através disso, o mundo começou a ouvir sobre um Salvador que transforma dor em missão e oposição em avanço. O legado do livro de Atos. Somos parte dessa missão. O livro de Atos é mais do que um registro do que Deus fez no passado. Ele é um espelho para a igreja de hoje. Um convite, um desafio, um lembrete poderoso de que ainda estamos no mesmo movimento iniciado lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes. A história não terminou no capítulo 28. Ela continua e nós somos os próximos capítulos. Atos não começa com uma igreja forte, estruturada e influente. Ele começa com um grupo pequeno de discípulos, reunidos em oração, esperando pela promessa de Jesus. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Atos 1:8. E foi exatamente isso que aconteceu. O Espírito Santo veio, e aqueles homens e mulheres comuns foram transformados. Pedro, que havia negado Jesus, agora pregava com ousadia. Filipe, um servidor de mesas, evangelizava multidões. Estevão, um homem cheio de fé, entregou sua vida com o rosto brilhando como o ó de um anjo. Paulo, que antes perseguia, agora sofria por amor ao Evangelho. Lembrando que temos um vídeo contando a história da conversão de Saulo, assista a este vídeo quando esse aqui acabar e se inscreva para não perder nenhum dos próximos. O livro de Atos nos mostra o que acontece quando pessoas comuns são cheias do Espírito de Deus. Elas se tornam instrumentos de transformação. E não por causa de seus talentos, recursos ou posição social, mas por causa da presença de Deus nelas. Esse é o legado de Atos. Ele nos ensina que a igreja é viva, dinâmica, corajosa e cheia de propósito. Não foi criada para se acomodar, mas para avançar. Não foi chamada para manter tradições, mas para impactar gerações. Não é um lugar para se esconder do mundo, mas uma luz que brilha no meio das trevas. E tudo isso continua verdadeiro hoje. O mesmo Espírito que encheu os primeiros discípulos habita em nós. O mesmo poder que curou, libertou e ressuscitou também está disponível agora. A mesma missão de levar o Evangelho a todas as nações, a começar pelas nossas casas, cidades e vizinhos, continua sendo nossa responsabilidade. Atos nos desafia a não apenas admirar o que aconteceu, mas a viver com a mesma intensidade, a mesma paixão, o mesmo compromisso. Hoje, muitas vezes, nos vemos presos à rotina, à correria, à distração. É fácil perder de vista a missão. É fácil transformar a fé em algo privado, confortável, isolado. Mas Atos nos sacode. Ele nos mostra que a fé verdadeira é visível, é ativa. Ela se manifesta em amor, em serviço, em comunhão sincera, em orações fervorosas, em atos de coragem, e ela custa. Sim, o caminho da fé custa. Os primeiros cristãos enfrentaram perseguição, rejeição, prisão, mas jamais recuaram, porque sabiam que estavam vivendo por algo maior do que eles mesmos. Será que temos vivido com essa consciência? Será que enxergamos nossa fé como missão ou apenas como conforto? Será que olhamos para a nossa igreja como um lugar onde vamos aos domingos ou como uma comunidade viva enviada para transformar o mundo? Atos nos chama a reavaliar, a sair da apatia, a redescobrir a beleza da igreja como corpo vivo de Cristo. Um corpo que sofre junto, celebra junto, caminha junto, que compartilha recursos, intercede com fervor, abre as portas da casa e do coração. Mas doque milagres espetaculares. Atos nos desafia a uma obediência simples e fiel, a ser resposta de oração, a ouvir a voz do Espírito e seguir sua direção, a abrir mão do que é conveniente em nome do que é eterno. Você já se perguntou qual seria o seu papel nessa história? Talvez você ache que não tem muito a oferecer, que é novo na fé, que tem medo, que não sabe falar bem, mas lembra como tudo começou? Com homens e mulheres cheios do Espírito, e só isso.
Você é parte dessa missão. Sua vida, sua voz, sua história, seus dons, sua disponibilidade. Deus pode usar tudo isso para alcançar alguém, para curar uma alma, para acender uma chama de fé em um coração apagado. Não há ministério pequeno quando estamos cheios do Espírito. Não há ato de amor insignificante quando feito em nome de Jesus. Cada oração, cada gesto de cuidado, cada palavra dita com verdade, tudo isso é missão. Por isso, hoje, olhe para o livro de Atos como um convite. Um chamado a sair da superfície e mergulhar numa vida de fé real. Uma fé que vive o Evangelho, que carrega o nome de Jesus com coragem, que ama as pessoas com verdade, que ora com expectativa, que compartilha a vida. O mundo precisa ver esse tipo de igreja. Uma igreja que não busca aplausos, mas que carrega a cruz. Que não depende de estruturas, mas da presença de Deus. Que não se fecha em si mesma, mas vai até os confins, sejam os confins geográficos, emocionais ou espirituais. Você já pensou nisso? Qual aspecto do livro de Atos mais te desafia hoje? É a ousadia de Pedro, a compaixão de Filipe, a entrega de Estevão, a transformação de Paulo, ou talvez a comunhão profunda que curava a solidão? Como você pode aplicar esses princípios na sua vida, na sua família, na sua igreja, na sua vizinhança? Deixe sua reflexão nos comentários. Talvez sua resposta seja o empurrão que outro irmão precisa para sair da zona de conforto e voltar a viver uma fé cheia do Espírito, cheia de propósito, cheia de Jesus. O livro de Atos não acabou e você é parte dessa continuação. Pregue a palavra, divulgue o Evangelho, exalte ao nome do Senhor até que Ele venha. Que possamos abraçar a missão de Atos. Lembre-se, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Atos 1:8. Continue conosco nessa jornada de fé e transformação. Se este vídeo te inspirou, curta, compartilhe e inscreva-se no canal.